em ter todos os vossos corações a compartilhar conosco em mais essa manhã de hoje. Conscientes que somos esses Espíritos de Deus e que, com os nossos propósitos íntimos dos nossos corações, já temos aprendido que nós possamos nos conectar, nos ligar, onde for o propósito dos nossos corações. E consciente, então, somos essas criaturas de Deus e estamos interligados pela sintonia, pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, com o nosso propósito de juntos aprendermos a amar. Sentindo em nossos corações essa alegria dessa oportunidade bendita de nós, a cada dia mais, não só sermos conscientes que somos criaturas de Deus em evolução, mas sentirmos em nossos corações essa alegria de fazermos parte da criação divina, como tudo o que está à nossa volta. Como, por exemplo, nós que nos encontramos, porque tem vários irmãos de diversos locais conectados conosco, e que talvez nesse local do hemisfério não esteja com a estação primaveril, ou seja, dentro dessa sequência divina de transformações. Nós que estamos na pátria do Evangelho, no coração do mundo, estamos na primavera, onde podemos perceber que fazemos parte dessa criação divina, onde nós vimos recentemente as leis divinas que regem, transformando as árvores, os campos, em fumaça e em cinza. E logo em seguida, o fluido cósmico divino do amor, tudo renova. E aí nós vemos agora as árvores que com as gotas de água o arbusto desenvolve, floresce e produz frutos. Sentimos pelo o atributo da nossa visão, o verde a estimular a esperança, assim como tudo ocorre em nossa intimidade. Que grandeza de compreensão que alimenta os nossos corações, que nós somos esses Espíritos de Deus que fazem parte dessa natureza de amor, de bondade, de luz. Que todos recebam aí, então, a minha gratidão, o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto por vocês. Na intimidade dos vossos corações, uma força movimentou para que nós nos conectássemos por esse recurso da tecnologia, onde, amados, todos vocês teriam tantas opções de estar fazendo tantas outras coisas. Mas essa força, esse movimento íntimo, direcionou a trazer os seus corações a alimentar o meu tão necessitado. Para que juntos, nos alimentando reciprocamente, compreendendo e passando para nossas ações a cada dia o amor que todos nós já carregamos. Porque, amados, necessitamos muito de entender e passar a sentir que nós fomos criados para o amor. Que nós fomos criados para o bem. E todo esse código divino de amor, de sabedoria, de bondade, de doçura, já se encontram gravados em nossas consciências. E que ao longo dos milênios e dos milênios e dos milênios de outros reinos, vamos a cada dia mais sintonizando essa criatura divina que somos. Oh, meus amados,
Não tem como nós começarmos as nossas manhãs se não for buscando o nosso referencial, o nosso modelo, a luz, o farol dos nossos espíritos, o nosso amado Mestre Jesus. Espírito magnânimo, governador planetário, cuja sua plataforma de governo aqui reencarnou conosco e exemplificou pelas suas ações o perdão, a bondade, o amor, a tolerância, a compreensão, ou seja, a expressão das leis divinas para exemplificar o nosso caminho. Entre tantas coisas que ele disse, uma delas foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, dos meus exemplos, do meu amor, mostrando-nos o nosso caminho de evolução. Entre outras coisas, amado, que ele nos disse quando ele fez uma referência de como que seriam identificados, como que seriam reconhecidos seus discípulos. E aí ele disse que todos reconheceriam seus discípulos por muito vos amarem mutuamente. E aqui estamos, meus amados, nessa oportunidade bendita, como já por vários domingos compartilhamos o entendimento do processo divino, da nossa escola planetária, do nosso nível de evolução ainda em um mundo de provas, expiações, e ao raiar do dia da regeneração, falando-nos do entendimento da reencarnação, onde todo esse amor divino sempre vai nos conceder oportunidade de redenção, de mudança e de construção do reino divino na intimidade dos nossos corações. Estão buscando o coração magnânimo do Mestre, dos seus mensageiros de luz, especialmente nós que, por misericórdia e amor, temos como tutor, como vetor atrativo de amor, o nosso professor Eurípides Barçanufo, com a sua equipe amorosa e generosa, que acolhe todos os nossos corações, sem distinção, com tanto amor, bondade, porque esses espíritos já vibram na intimidade deles um amor de nível tal que eles nos enxergam, nos percebem, nos sentem como irmãos em evolução. Eles não nos julgam, não nos criticam, não nos condenam, mas sim nos acolhem e nos amparam por amor. Sentindo em cada lar, em cada coração conectados conosco e mais essa manhã, esse amparo, esse envolvimento amoroso desses espíritos bons. E continua ecoando em nossas consciências a recomendação e o esclarecimento do Mestre, onde nós nos reuníssemos, mais que um, com o propósito desse aprendizado do amor, desse desejo de agirmos, pensarmos, fazermos tudo em nossas vidas de acordo com as leis divinas que estão em nossas consciências, gravada desde quando fomos criados. Que possamos dar recursos e condições para que esses corações amorosos acolham os nossos ainda tão necessitados, tão carentes, tão frágeis, que ainda, pelas escolhas e pelas condutas ao longo dos milênios das esteiras das nossas reencarnações, ainda carregamos componentes vibratórios de escolhas, de condutas que nos afligem, nos fazem sentir ansiosos, nos fazem nos sentirmos ainda inseguros,
Muitas vezes, amados, esses componentes vibratórios em desacordo com as leis divinas, que optamos, que escolhemos ao longo dos tempos, às vezes nos constrangem diante de situações, de acontecimentos, porque não conseguimos lidar ainda com essas vibrações que tanto nos dificultam. E é por isso que estamos, nós encarnados, com a maior oportunidade divina, com a maior ascensão divina aos nossos espíritos, novos corpos, novas ambientações reencarnatórias, novos estímulos para essa transformação. E é por isso que aqui estamos juntos. Ó Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons. Aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a segurança, a assistência, Senhor, aqui, agora e sempre. Ajuda-nos, Jesus, para fazer cessar em nós, em definitivo, Senhor, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos. Para que a cada dia, a cada instante, Senhor, possamos ser mais compreensivos, mais amorosos, mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos para que sejamos determinados, perseverantes, disciplinados em olhar os nossos sentimentos, em lutar com todos os nossos recursos a transformação dos impulsos, dos desejos, das vontades, que ainda insistem, Jesus, a estar em nossas mentes, a fazer parte das nossas criações mentais, e que tem dificultado tanto, Senhor, esse nosso caminho do aprendizado do amor. Ajuda-nos, Jesus, para que, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, que for por um segundo apenas, Senhor, que possamos ser instrumentos, estímulos, Jesus, do seu amor, de esperança, de concórdia, de fraternidade. Porque, Jesus, já compreendemos, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E que todos esses estágios de desarmonia e descontroles que ainda carregamos serão sanados, Senhor, serão transformados pelas nossas atitudes do amor. E como o Senhor nos exemplificou e falou, que cada ação do bem e do amor, desinteressada, sem nenhuma pretensão, apenas pela imensa alegria de amar e de servir. Cada movimento íntimo desse, na intimidade das nossas células perispirituais, renova, Senhor, milhões, centenas, bilhões de vibrações inferiores. Por isso, Jesus, ajuda-nos para amar mais, para compreendermos mais, porque esse é o caminho da nossa regeneração. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, muita alegria em nossos corações por cada dia sentirmos todos nós a grandiosa oportunidade que nós nos encontramos. E como sempre comentamos aqui, que no nosso pequenino núcleo de amor e de luz, o nosso abraço fraterno, que aqui nesse plano, conectado ao plano de outra densidade de vibrações, no Hospital da Esperança, do nosso professor Eurípides Barçanufo, ao qual estamos vinculados, temos a recomendação da leitura, da conectividade, da religação, que é o nosso Evangelho, segundo a nossa doutrina, de amor e de paz e de luz. O nosso Evangelho segundo a doutrina espírita. E, como tem feito nos domingos, né? A gente faz uma breve leitura aqui do Evangelho e vamos para o assunto do domingo. E, como no domingo passado, iniciamos um ciclo do estudo que está no Livro dos Espíritos, o terceiro livro que fala sobre as leis morais. Estudamos no domingo passado, a lei do trabalho. E esse domingo, meus amados, a recomendação é para que nós estudamos e refletimos, ao nosso nível de compreensão e entendimento, né? A lei de justiça, amor e caridade. Então, o capítulo escolhido do Evangelho, que está, digamos, sintonizado com essa lei, foi o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. E dentro do capítulo 11, entre vários itens, né? O escolhido aqui, entre aspas, porque escolhido assim, eu abro aleatoriamente o Evangelho, e caiu dentro das instruções dos Espíritos, o item 10, que diz o seguinte: meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de seres amado. É tão justo esse pensamento que nele encontreis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixares o invólucro terrestre. Olha, meus amados, essa recomendação. Porque aqui é o Espírito de Verdade, né? Falando, né? Com a sua equipe, falando assim, se nós nos dedicarmos a amar e servir, compreender e perdoar, no limite das nossas forças, nós vamos já agora, aqui encarnados, já nos elevar, já passarmos a viver efetivamente como espíritos que temos um corpo. Então, ele diz que nós elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizarei antes de deixar o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em nós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a caminhardes para Deus, vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgar sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo, sem ter dirigido a Deus o pensamento. Olha, que maravilha de compreensão.
entendendo que nós somos esses Espíritos de Deus, estruturando agora em nossas ações, pensamentos e conduta o que essa doutrina de amor e de paz e de luz está estruturando em nossa intimidade. Nascer, morrer, renascer, morrer e progredir sempre. Que compreensão maravilhosa. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabam os seus irmãos para suavizá-las. É considerar como a sua grande família humana, porque essa família todos as encontrareis dentro de certo período em mundo mais adiantados. E os espíritos que compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podereis recusar aos vossos irmãos que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto ao vosso lado, muito de vossa alegria que vossos irmãos vos dessem, aquilo de que necessitais. Para todo sofrimento tem depois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente de amor e de justiça. Brevemente, então, amados, falando desse capítulo, né, desse item, que a compreensão, né, que essa doutrina de amor e de paz e de luz nos trouxe, como Jesus tinha combinado conosco, prometido, que ia mandar esse Consolador para que nós pudéssemos entender o que nós estávamos passando, a necessidade das nossas provas, compreendermos com clareza que nós somos criaturas de Deus e que a lei divina que rege o universo infinito é a lei do amor. Então, que o nosso olhar para tudo e para todos mudam completamente a nossa percepção. Não vemos mais, não sentimos mais em nossos corações, como ele disse aqui, né, que nós devemos amar. Então não sentimos mais em vossos corações, em nossos corações, uma ponta sequer de julgamento por conduta de quem quer que seja. Porque isso, amados, nos traz uma reflexão que talvez hoje ainda, pela minha falta de amor, pela minha falta de aceitar o outro como ele é, às vezes ainda tenho extrema dificuldade de olhar o outro como irmão pelas atitudes que ele faz, pela conduta que ele tem. Mas, como ele disse, daqui a centenas, né, talvez milhões de anos, encontraremos esses irmãos e sentiremos por eles extremado amor. Porque nós não carregamos, eles também já não carregam mais essas referências ao qual nós criticávamos tanto, ao qual nós julgávamos tanto, ao qual, às vezes, pronunciar a palavra daquele espírito, daquele irmão, daquela pessoa, o nome dele, nos traziam dificuldades de sentimentos. Assim como nós e esses irmãos, estamos todos nessa caminhada de aprendizado do amor. Então, indo para o Livro dos Espíritos, né? Como comentamos, hoje, em especial, a lei é o capítulo 11, né? Que é a terceira parte, e é o item 10, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Amados, aqui já quero uma reflexão. Não sei se todos estão conseguindo sentir aí nos seus corações que não está separado. É lei de justiça, de amor
e de caridade. É única. É una. E ainda, na nossa percepção, ainda no estado evolutivo que nós encontramos, o nível de amor que nós temos, às vezes nós sentimos em nossos corações como se isso fosse departamentos separados. A justiça é um, o amor é outro e a caridade é outro. Não, irmãos. Aqui, Jesus, através do seu Consolador prometido, vem clarear em nossas consciências que essa é uma lei única. Lei de justiça, de amor e de caridade. No entanto, se nós buscarmos, na época em que aqui Jesus reencarnou conosco e viveu, nos costumes e na compreensão dos hebreus daquela oportunidade, que somos nós, mas na compreensão que nós tínhamos, era, inclusive, de que todo o fluxo energético não vinha nem do nosso coração e nem do nosso cérebro, e sim vinha das nossas entranhas. E que, inclusive, tinham por essa dimensão, naquela oportunidade, quando algo nos acontece que nos leva a momentos assim de súbito, que ainda dá aquele frio na barriga, dá uma sensação de desarranjo nos intestinos, e que levou Jesus, então, inclusive, a falar, a trazer aquele grandioso ensinamento, que foi o quê? Que a vossa mão direita, não, que a vossa mão esquerda, perdão, não saiba o que fez a vossa mão direita. Porque nós ainda dividíamos lei de justiça, como se fosse a mão esquerda, lei do amor, como se fosse o nosso coração, e a caridade, como se fosse a mão direita. Mas aqui vem trazer o esclarecimento sublime de que lei de justiça, amor e caridade é única. E trazendo, então, a primeira pergunta, que está lá desse capítulo, que é a questão 873. Justiças e direitos naturais. Kardec com seus companheiros, formulou a seguinte pergunta aos espíritos bondosos da equipe do Espírito de Verdade. Foi o seguinte a pergunta: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Compreender a pergunta? Ou seja, ele falou, o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Olha a resposta. Tudo está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá, amados. Então, em todos nós, ao nosso olhar agora, em todos os espíritos, já está gravado esse sentimento de justiça em todos os nossos corações. Só que ele não é separado do amor e nem da caridade. E aí ele continua: Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontreis frequentemente entre os homens mais simples e incultos, olha essa resposta, noções mais exatas da justiça que entre os homens intelectuais e de muito saber. Refletindo, então, essa lei, ela só vai se manifestar, essa lei de justiça, porque a gente ouve tanto mais, em todos os níveis, em todos os parlamentos da nossa escola planetária, de todas as constituições, de todos os países, falando sobre justiça ou injustiças sociais. E, se nós observarmos, essas leis humanas vêm se aprimorando e melhorando ao longo dos milênios. E aqui, então, faz-se uma reflexão que nós só vamos conseguir realmente
estar alinhado com esse amor divino quando nós estivermos em nossa intimidade, em nossas ações. Esse conjunto de justiça, amor e caridade. E aqui ele colocou que isso não está ligado à intelectualidade, a conhecimento técnico e específico, mas sim na conjugação desse tripé de justiça, amor e caridade. E que, às vezes, alguém que numa encarnação não apresenta nenhuma, vamos dizer assim, nada de que seja relevante de conhecimentos intelectuais, mas que na intimidade e nos princípios das suas ações é de uma justiça invejável. E a outra pergunta, continuando aqui, se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferente? E que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? Bacana pergunta, não é? Por que ainda nós temos, na nossa intimidade, né, essa diferença? Tanto é, meus amados, que essa diferença ainda é tão marcante, ela ainda é tão exuberante, que, se nós observarmos para as leis humanas, e aí, né, com todo respeito aos judiciários, às pessoas que trabalham com as leis, né, estão amontoados de processos. Dezenas, centenas, milhões de processos. Porque resulta... Quando é que nós vamos entrar na justiça do homem aqui com o processo? Quando nós achamos que nós sofremos uma injustiça. E percebam, irmãos, a lei divina é tão maravilhosa e tão perfeita que quando nós fazemos isso, nós estamos deixando do nosso direito de livre-arbítrio, de escolha, de fazer o acordo, de, vamos dizer assim, de reajustar essa diferença daquilo que você pensa com o que eu penso. Eu estou passando isso para alguém resolver. Eu estou passando para o Estado resolver. Eu estou tirando da minha intimidade essa liberdade de ir àquele irmão ou aquela circunstância que eu acho que eu estou sendo injustiçado e colocar na minha intimidade a vibração desse tripé de justiça, de amor e de caridade. Porque a hora que eu me imbuir desses sentimentos, com certeza, realizaremos juntos, porque é a minha parte em lançar mão desses sentimentos, e desculpa brincando assim, porque sou eu que estou participando num domingo de manhã de uma evangelização ao qual isso está sendo esclarecido. Então, é da minha parte eu estruturar o amor e a caridade junto com aquilo que eu acho que está injusto. E aí foi a pergunta que o Kardec fez, né? Por que os tribunais estão todos cheios? Qual será a resposta? Então, eu vou repetir a pergunta de novo. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferente? E que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? Resposta. É que, frequentemente, as misturam paixões que alteram esse conhecimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Olha. Então, quando eu colocar esse tripé de justiça, amor e caridade, com certeza, não precisarei transferir para o estado a resolução. Eu procurarei o irmão ou a circunstância e conseguiremos fazer um acordo baseado na justiça, no amor e na caridade.
E aí, mais uma questão, depois a gente vai fazer mais reflexões. Como se pode definir a justiça? Né? O que é justo? Como se pode definir a justiça? Resposta dos benfeitores. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E continua a pergunta: e o que determina esses direitos? Ou são por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito lei apropriada aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso das luzes. Vede se vossas leis de hoje, se serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média? Esses direitos antiquados que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, porquanto não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma multidão de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Ou seja, o que ele disse aqui, né? E na nossa evolução ao caminho desse nosso aprendizado, né, inúmeros espíritos aqui vieram, estudaram, tentaram colocar as leis de acordo com o estado evolutivo daquela oportunidade. Mas que a lei pura da justiça, do amor e da caridade já está gravada em nós e vai se efetivar em definitivo, quando nós já estamos nessa grandiosa manhã, né, de regeneração da nossa escola planetária, onde essa lei de justiça, amor e caridade prevalecerá em tudo e para todos. E aqui ele colocou, então, ainda das paixões e dos desejos. Ainda hoje, leis de alguns países são ainda, para outros, absurdas, né? Guardando, assim, a compreensão, o entendimento e o respeito. Mas em alguns países ainda, né, as leis em relação à pena de morte, em relação ao aborto, em relação a tantas outras coisas, né, variam a compreensão de cada um. Mas em cada um já está gravado essa lei de justiça, amor e caridade, que elas não são separadas. Então, vamos refletir um pouco, então, aí, em relação a essa lei, porque juntou-se, né, justiça, amor e caridade. Então, como é que nós vamos refletir? O que pode fazer para que possa nos ajudar a fazer desabrochar em nós, a fazer com que as nossas ações, as nossas criações mentais, os propósitos nosso de cada dia, onde formos, com quem nos encontrarmos, o que estivermos fazendo, se baseie nesse tripé de justiça, de amor e de caridade. Então, se nós percebermos, aí o amor ficou no centro. Então, o amor é o determinante. A justiça e a caridade são os complementos. São os recursos. Para que nós possamos refletir, porque às vezes ainda na nossa compreensão, na hora que olhamos em volta, achando que está acontecendo um monte de coisa errada, que está tendo um monte de injustiças, porque inclusive fazemos essa avaliação separada. Não existe separado a justiça do amor e da caridade. Então, e às vezes nós não entendemos por que ainda passamos tantas aflições, por que ainda não conseguimos entender por que é que as coisas ainda estão ocorrendo como são. Por que nós temos
na sociedade, no ambiente encarnatório que estamos, irmãos, né? Ou seja, espírito, pessoas, fazendo coisas que nós, ao nosso entender, ao nosso olhar, não tem propósito. E aí, na nossa intimidade, olhando para nós, quantas vezes, né, nós percebemos isso, falamos, mas eu procuro fazer tudo certo, né? Eu procuro ser justo ao máximo do que eu dou conta. Perfeito. Só que aí, amados, esse nosso olhar, ele abrangeu só um terço. Está faltando em nós o amor e a caridade. Então, como é que nós não vamos aqui ainda ficar aflitos, ficar inseguros? Inclusive, amados, bilhões de espíritos aqui reencarnados nessa oportunidade bendita não tem nem sossego para dormir. Bilhões precisam tomar remédios para dormir. Bilhões precisam tomar remédios para as inflamações de todos os níveis, renites, gastrites e assim sucessivamente. Porque ainda está trabalhando apenas com uma parte. Que diz o quê? Eu faço tudo que eu posso, eu trabalho no limite que eu posso, eu pago todas as minhas contas em dia, eu não só nego impostos, eu falo, está tudo certo, perfeitinho. Mas o quanto amoroso e caridoso eu sou. Porque é complexo. No livro Céu e Inferno, que é da nossa estruturação, da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, no item 16, quando puderem, estudem, onde fala das penas e dos gozos da vida futura, onde traz com clareza algo que é difícil, que ele diz o seguinte: quanto mais imperfeições eu carrego, mais eu sofro. Então, se eu sou um espírito que tem 10 imperfeições, o espírito que tem 5 imperfeições sofre muito menos do que eu. Porque é da lei divina da responsabilidade. Isso é lei divina, né? Cada um conforme as suas obras. Então, como ainda nós vemos, né, inclusive em todas as redes sociais, em todos os jornais, né, essa luta de falar que eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, mas não existe, amados. Justiça sozinha. A justiça, o amor e a caridade é a estruturação do ser divino que somos. E eu, com poucos recursos que tenho, então trouxe do nosso belíssimo livrinho. Eu acredito que todos já tenham, é tão pequenininho, né? Que chamam o quê? Pensamento e Vida. Onde esses benfeitores Emmanuel e Chico Xavier trouxeram para nós essas pérolas. E aí, como é que nós vamos falar de lei de justiça, amor e caridade, se não for esse que é a estruturação do universo infinito? Então, perdoe-me, mas eu trouxe, né, aqui para a nossa reflexão dessa manhã, a lição 30, inclusive, a última lição do livrinho, né, sobre o amor. Depois falaremos sobre a justiça e depois falaremos sobre a caridade. Mas hoje, então, desse tripé que é junto, são juntos. Então, jamais, amado, em nossos corações, nós observaremos tudo e todos olhando com os olhos da justiça. Mas sim, estaremos com os olhos da justiça, os olhos do amor e os olhos da caridade. Então, vamos lá. Amor. Esse é o título da reflexão desse tripé nosso, né? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Espera aí. Em todas as criaturas. Olha que coisa encantadora.
O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Estão lembrado que eu disse há uns instantes atrás? Que essa criatura que às vezes eu tenho dificuldade de ouvir o nome, não quero nem que me fale, encontraremos em um futuro. E seremos como somos agora. É porque ainda está latente, ainda não desabrochou o nosso amor. Seremos companheiros de caminhada. Então, em todos, olha que grandiosidade, em todos. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e de beleza. Brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e de beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos agora e da imensidade, quando nas flores anônimas esquecidas no campo. Olha que encantamento. Em tudo e em todos. Nele fulgura a generosa alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistema de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Olha, amados, quando na nossa pequenez ainda de percepção, de sentidos, por exemplo, olhamos à noite o céu, com estrelas, galáxias. Esse mesmo amor, sem distinção, que mantém esse equilíbrio, é o mesmo que está naquela flor nascida lá no campo. É o mesmo amor, como eu disse, do pingo da chuva, da água, que faz o arbusto crescer exuberante de flores e frutos. É o mesmo amor, amados, que faz do estrume, do esterco da roseira ser a flor perfumada, assim como o espinho. É o mesmo amor. Então, o que é esse amor? É plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Então, nós estamos imersos no amor divino. Nós estamos imersos na bondade celestial. Quer nós queiramos ou acreditamos ou não. O que é a nossa parte? É dar sintonia, porque em nós já tem essa semente para germinar. O que ele disse aqui, né? Ao longo dos milênios, os sistemas de religiões, os sistemas de fé, é a procura do quê? A procura com a comunhão com a bondade celeste. E nele, olha só, enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Entender o tripé, então, justiça, amor e caridade. Porque está enraizado na solidariedade entre os homens. Amados, nós fomos criados para amar. Quem ama, jorra, impregna, impulsiona. É lei. Vemo-lo assim como na silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Olha, olha o amor divino. Respeitando todas as consciências e dando a cada nível evolutivo o seu livre-arbítrio. E estou eu aqui a julgar alguém, a criticar alguém. Então, Deus,
aguarda, envolve-nos com esse infinito amor e nós só vamos captar aquilo que nós já damos conta, aquilo que nós entramos em sintonia, como já estudamos tanto aqui, falamos tanto, de desejo central, de sintonia, de permuta, né? Então, aguardando, ou seja, não desrespeita nenhuma consciência. E eu aqui no meu ambiente familiar, querendo que os outros façam exatamente o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Ou eu exigindo que os administradores façam exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Se Deus respeita essa nossa caminhada. E continuando, mercê de semelhante bênção, isso aqui é muito lindo. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Cada ser é acalentado com doçura, com brandura, por esse infinito amor. Em qual degrau? No degrau que cada um encontra. Quando é, amados, que eu vou ter esses olhos de ver isso em todo, meus irmãos? Que a cada um no cargo que está, naquilo que faz, na condição que está acalentado por esse infinito amor, assim como no estado em que eu me encontro. E aqui ele dá um exemplo. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo. Tanto quanto para o anjo que representa, né, o amor divino junto ao verme. Todo mundo, todos nós que estamos conectados agora, estamos sentindo em nossos corações que nós somos amados por esse infinito amor. Então, sai de nós esse sentimento, às vezes, de culpa, de remorso, de medo, porque eu sou amado por esse infinito amor. E não sei quantos séculos, né, que já aprendemos a nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Eu alcançarei essa plenitude, essa comunhão, com as minhas ações em sintonia, em permuta com esse amor. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas da morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determina. Estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com suas obras. Oh, meus amados. Entendemos agora algo que, especialmente, né, na nossa doutrina espírita, que às vezes usa o termo de karma, né? Ou seja, eu estou aqui realmente agora encarnado nessa oportunidade divina, a maior do meu espírito imortal. Eu estou consciente aqui que eu vim para renovar, para amar mais aqueles que eu deixei de amar, prometer amar e não amei, aqueles que abandonei, aqueles que subjuguei, claro. E estou também aqui construindo esse futuro de luz. Não é muito bom demais saber disso? Não é maravilhoso demais compreender que Deus respeita, mas a lei divina do amor, nós estamos sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, se eu ainda hoje sofro muito, compreendo que é porque eu ainda carrego muitas imperfeições. E continuando, e amando-nos
permite o Senhor perlustarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. É da nossa escolha. É do nosso desejo. É do nosso desejo central, que serão essas permutas. E Ele aguarda, sem prazo, quantos bilhões forem necessários de anos, para que nós estamos em sintonia, para que nós entramos nessa frequência, para que o nosso campo vibratório, para que a nossa atmosfera psíquica entre em sintonia com esse amor. Concedendo-nos quando, impensadamente, nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, amados, desabrochará em nós, frutificará. O amor jorrará dos nossos corações, sem nenhuma exigência. Auxiliaremos e ajudemos no limite das nossas forças, sem querer nada em troca. Porque essa é a regra imutável da nossa ascensão. Herdeiros de Deus que somos, raios da sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele instituída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, aqui empenhe o coração. Olha, meus amados, o que está impregnando a nossa consciência nessa manhã de hoje? Então, nós somos livres para refletir naquilo que mais amamos. Nós vamos transformar, então, em doçura, em amparo, em auxílio, em bondade. Ou seremos julgadores contumazes, críticos inveterados, insatisfeitos com tudo, insatisfeitos com todos? Eis, porque o nosso farol, o modelo a ser seguido. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Deus à Terra, para clarear na nossa senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas da luz, legou-nos, em nome de Deus, a fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus amados, vamos todos nós agora, envolvidos por essas doces vibrações de amor, que vêm acalentar os nossos corações, porque ainda muitas vezes nos sentimos tão pequenos, tão frágeis, com tantas mazelas e imperfeições ainda. Essas vibrações amorosas que nos acolhem estimulam em nós essa criatura divina que somos, para que possa florescer, para que possa jorrar esse amor a qual todos nós fomos criados, aos propósitos divinos que todos nós temos com as leis das nossas consciências. Que essas vibrações que nos envolvem possam nos fortalecer, para que esse tripé seja a estruturação do nosso desejo central.
justiça, amor e caridade. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons que nos envolvem, a nossa imensa gratidão por mais essa oportunidade bendita de entendimento e de compreensão. Mas ainda, Senhor, no estado evolutivo que nós nos encontramos, necessitamos tanto de amparo, justiça, amor, bondade, compreensão, a clarear os nossos olhos. Por isso lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz presente em cada lado, possa conceder a todos nós, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que essas suas doces vibrações amorosas, Jesus, dulcifique os nossos corações, para que onde estivermos, com quem estivermos, jorre de nós, Senhor, o seu amor, a sua bondade, a sua luz. Fortalece os nossos corações, Jesus, na perseverança, na disciplina, na determinação, de olhar sempre primeiro para nós mesmos. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe rogamos que seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar, magnetizar os nossos copos de água com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de tudo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Está encerrado, amados, o nosso encontro da manhã de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, no mesmo horário, a partir das 9h30 já estarei a postos. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão em ter os vossos corações a compartilhar comigo em mais essa manhã de hoje. Obrigado a todos.